Pessoal, aconteceu hoje, lá em Assunção do Paraguai, a reunião do Mercosul. A cúpula do Mercosul teve a ausência do Milei, que preferiu se encontrar com Bolsonaro. Teve a Bolívia como membro pleno, ou seja, a Bolívia que não fazia parte do Mercosul agora é caracterizada, deu ingresso no Mercosul como um membro do Mercosul e também acordo com a China. A reunião poderia ter sido a primeira reunião com 5 novos membros do Mercosul. Como eu disse, eram 4, né? Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. E agora a Bolívia adentra também no Mercosul. Chama a atenção que 3 dos presidentes se chamam Luiz, né? Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Arce e Luiz Lacalle Pou. São 3 Luizes, né? Então, informação irrelevante, mas é no mínimo curioso, né? E o que chamou muita atenção foi a não presença do Milei, que não quis participar mesmo, principalmente não quis participar, ele que não concorda com o ingresso do Luiz Arce, da Bolívia, como membro efetivo do Mercosul. Um ponto que chamou atenção é o livre comércio com a China. E há críticas sobre isso. A expansão da China na América Latina é preocupante, segundo uma matéria do The Economist. Se tudo ocorrer como planejado, o presidente da China, o Xi Jinping, vai inaugurar em novembro o vasto porto em Xangai, no Peru, no qual a empresa chinesa COSCO e sua parceira local investiram 1,3 bilhão de dólares, ou seja, 7 bilhões de reais até o momento. É o que destaca a revista inglesa The Economist. De 2002 a 2022, o comércio bilateral entre China e América Latina cresceu 18 bilhões de dólares para 450 bilhões de dólares. A China agora é o maior parceiro comercial de países como Brasil, Chile e Peru, superando os Estados Unidos na América do Sul. Então, há um incômodo muito grande do governo norte-americano sobre essa aproximação da China com o país da América do Sul no tratado internacional, né, no comércio internacional, do qual foi tema, inclusive, da discussão do Mercosul, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos falar do caso Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi denunciada pela esquerda histérica aí, né, porque durante uma live ela confundiu o nome, né, da Benedita da Silva, que é uma figura ilustre do PT, né, anos de Congresso Nacional, e ela a chamou de Chica da Silva. A Chica da Silva é uma história, né, um enredo brasileiro da história de uma escrava. E foi feita a denúncia que foi para a mão da PGR. A PGR se manifestou. A PGR disse que não vê crime de racismo na fala de Carla Zambelli. Segundo essa matéria do jornal o Globo, da Malu Gaspar, a cúpula da Procuradoria-Geral da República avalia que a deputada federal Carla Zambelli foi simplesmente infeliz, mas não cometeu crime de racismo ao trocar os nomes e chamar a deputada Benedita da Silva de Chica da Silva. A PGR ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas já foi uma manifestação do Paulo Gonet. Para quem assistiu o trecho em que ela chama a Benedita da Silva de Chica da Silva, me deu a impressão de que foi simplesmente um equívoco. Ela errou, foi um vacilo, né? Assim como ela foi falar que ela é contra o aborto, ela falou que era a favor durante um discurso, né? Então, assim, é erro. Durante o período que você está falando, você troca os nomes durante um discurso, você se confunde, e assim, acho que o PGR se manifestou bem. Espero que ele mantenha uma linha de independência, né? Principalmente nesses julgamentos, porque, assim, a esquerda é histérica. A gente sabe disso. E tudo que a Carla Zambelli fizer, ou qualquer um da direita fizer, eles vão direto para a justiça. O que já foi dito aí até por figuras da própria esquerda, que já está passando. Tudo é judicializado, tudo é mandado para o PGR, tudo vai para a justiça, e a esquerda já está tentando governar no tapetão, né? Então, complicado essa situação. Vamos falar de 2026? Matéria que está circulando as redes aí. Conexão política, Bolsonaro será o candidato à presidência em 2026. Garante Valdemar da Costa Neto. O presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto,
declarou nesse final de semana que o ex-presidente Jair Bolsonaro reverterá sua inelegibilidade e disputará a presidência em 2026. Durante a CPEC Brasil, em Balneário Camboriú, Costa Neto não se encontrou com Bolsonaro devido às restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um absurdo isso aqui. No entanto, ele afirmou ao jornal Valor Econômico neste domingo que acredita que a reabilitação política do ex-presidente Bolsonaro pela justiça, né? Então, Costa Neto defendeu uma unidade e disse que o Bolsonaro não fez nada, inclusive falou que Lula, segundo o Costa Neto, é muito pior. Chamou a atenção uma questão aqui. Durante o discurso do Costa Neto, ele falou que quem manda hoje nas decisões do PL é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que define a maioria das decisões hoje do PL. Então, se assim for, com certeza vai agradar aí a maioria dos apoiadores do Bolsonaro. E aí, as escolhas dos políticos daqui para frente vão ficar mais nos holofotes, né? Porque muita gente criticou que o Bolsonaro foi obrigado a escolher o Ricardo Nunes em vez do Ricardo Salles, o que causou um desconforto aí dentro da direita. Tá, vamos ficar de olho na escolha, né? Vamos lá. Enquanto tá a cortina de fumaça toda aí falando de joia de Bolsonaro, entre outras coisas, ninguém ainda investigou a denúncia do Ciro Gomes sobre os precatórios, ninguém ainda investigou a medida provisória que beneficiou os irmãos Wesley e Joesley Batista, mas agora já tem mais uma brincadeira aí para ser investigada. Não sei se vai acontecer. Matéria do Conexão Política. Governo Lula planeja medida para isentar irmãos batistas de uma multinha. Coisa pequena. R$1 bilhão. Técnicos do Ministério de Minas e Energia estão estudando uma forma de livrar a Âmbar Energia, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, de uma multinha, R$1 bilhão. Segundo a coluna da Andresa Matais, do portal UOL, a pedido do ministro Alexandre Silveira, a pasta busca um acordo para que a empresa não precise pagar integralmente a multa imposta por não entregar energia comprada emergencialmente durante o governo de Jair Bolsonaro. Em abril, o Tribunal de Contas da União decidiu por unanimidade pelo arquivamento do processo, que tentava um acordo. No entanto, o Ministério tem autonomia para estabelecer um acordo independente da posição do Corte de Contas. Teve a empresa Âmbar Energia que fez um acordo, não cumpriu o acordo, a multa foi aplicada e eles não pagaram. A multa é no valor de R$1 bilhão. Agora, mês depois do Tribunal de Contas ter arquivado um pedido de acordo que eles fizeram, vem agora o ministro Silveira, do Lula, querendo dar essa liberação aí para eles, né? Ou seja, abrir espaço para que eles sejam isentos, né, dessa multa aí. R$1 bilhão. Aí eu te pergunto, você já parou para pensar o quanto o governo Lula está cortando dos mais pobres? O quanto o governo Lula está direcionando, sabe, o canhão da irresponsabilidade fiscal para os mais pobres? E aí o que a gente vê toda hora é o pessoal passando pano na cabeça de empresa corrupta, empresa que participou de escândalos dos mais variados, e quem paga a conta é o mais pobre. Eu vejo muita gente aí mais simples, mais humilde, falando que o Lula é o pai dos pobres. Tadinho de acreditar isso aí. Vamos lá, pessoal. E aí vem o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, exatamente nesse momento de críticas ao governo Lula, e joga mais uma bomba, né? Uma verdadeira bomba de fumaça, uma cortina de fumaça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do inquérito das joias e mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Os jornais só estão falando nisso de novo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou nesta segunda-feira o sigilo do inquérito da Polícia Federal que investiga o envio ilegal ao exterior das joias sauditas e o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado também definiu o prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso. A PGR vai avaliar se oferece ou não a denúncia contra os envolvidos. O prazo de 15 dias pode ser estendido até o fim de julho, devido à vista e o recesso do Poder Judiciário. Pois é. Então, agora colocando isso aí
sem sigilo, os jornais vão explorar isso aí por mais uma semana. Você pode ter certeza disso, né? Então, vão esquecer de falar dos absurdos, das pessoas morrendo de dengue. O assunto agora vai ser mais uma semana só de joia do Bolsonaro. Vamos falar de Folha de São Paulo? Pois é. Há quem diga que a Michelle Obama seria a mais forte para concorrer no lugar do Biden, né? Galerinha, paz e amor da esquerda, estão fritando o coitado do velhinho do Biden. Estão detonando o Biden, mas assim, sem dó, estão pegando o Biden e descendo o couro. Olha, se não sair da candidatura, não ganha mais dinheiro, vou suspender todas as minhas doações para o Partido Democrata. A gente não quer o Biden mais não, o Biden já está velho. Acontece que há uma ala que queria que a Michelle Obama entrasse na disputa. Já outra ala quer que a Kamala Harris. A Kamala Harris, para quem não sabe, é a vice-presidente do Biden. Uma vice que, assim, pouco aparece, pouco se teve notícias dela durante a gestão Biden. Vamos dizer assim, um tanto quanto até apagada, né? Mas agora ela ganha força como substituta de Biden em eleição contra Trump. Ela preocupa doadores republicanos, tem nome reconhecido e pesos pesados do Partido Democrata estão começando a apoiá-la. A vice-presidente Kamala Harris seria a sucessora natural do presidente Joe Biden se ele cedesse à pressão crescente e desistisse de ser o candidato democrata na eleição de 2024. Agora, doadores do partido, ativistas e autoridades estão se perguntando: Kamala tem uma melhor chance que Biden de vencer Donald Trump? Não. O bom da história é que não. O próprio Trump falou, olha, já estão falando aí que o Biden vai desistir. Seria uma maravilha concorrer contra a Kamala Harris. A Kamala Harris é a identitária feminista esquerdista perfeita. Aí, meu amigo, para ganhar o voto do cidadão norte-americano, não vai ser fácil, não. Vamos lá, vamos falar aqui, última matéria aqui, sobre a eleição na França. E até que, enfim, a mídia independente começou a colocar a balança como unânime aqui, equânime, né? Ou seja, vitória da extrema esquerda. Escuta, extrema esquerda inaugura fase de instabilidade política na França. Parabéns pelo título A Gazeta do Povo. A extrema esquerda venceu as eleições legislativas na França, realizada em 2 turnos e que foi decidida nesse domingo, mas não conseguiu a maioria absoluta na Assembleia Nacional, que é de 289 dos 577 assentos. E com isso, a governabilidade do país entra em terreno desconhecido. A coalizão Nova Frente Popular, formada por legendas de esquerda, como a radical França Insubmissa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, e o Partido Socialista obteve 182 deputados e candidatos independentes alinhados ideologicamente com essa frente emplacaram outros 3. O bloco, juntos do presidente francês Emmanuel Macron, que tinha maior bancada na última legislatura, embora também sem maioria absoluta, conseguiu o segundo lugar com 168 apoiadores. 2 pontos que nós precisamos falar aqui sobre isso. A primeira, uma organização do partido de esquerda que, sabe, soube articular e fez com que pessoas desistissem de pleitos. Outra crítica, foi até a Bárbara do Tiatolizei que fez essa crítica. Aconteceu na França o que aconteceu aqui no Brasil em 2022. Aquela direita limpinha, a galerinha do MBL, que se diz a direita limpinha, a Faria Lima, se juntou todo mundo ali e falou, acho que essa direita aí é extrema mesmo. Então, vamos dar mais uma chance para essa esquerda que depreda coisas, que quebra tudo. Então, muita gente ali que estava se dizendo de direita acabou cedendo ali e dando apoio, né, ou vendendo parte do público, né, do eleitorado para a turma da esquerda, desistência de candidaturas. Então, assim, foram muitas críticas que aconteceram lá na França sobre tudo isso.
tá? Vamos falar aqui, ó, dessa publicação aqui que é interessante. O Hélio Lopes, que fez a publicação, o Hélio Negão, como é conhecido, né? O Brasil tem presos políticos e a solução do mundo oficial para escondê-los é não falar do assunto. A velha mídia sempre calada quando o assunto não é conveniente aos seus interesses. O caso Felipe Martins, ele é emblemático. Ele vai ainda figurar nos livros de história como sabe, uma perseguição política pesada. É público e notório a situação de que ele foi preso, né? Até o Wall Street Journal fez uma matéria nesse sentido, de que ele foi preso baseado em matérias e provas fraudulentas. E aí, quando a gente observa a situação lá dos Estados Unidos, o que aconteceu? Os Estados Unidos soltou uma nota errada de que ele teria entrado dentro dos Estados Unidos. Foi com base nessa matéria do Laudo Jardim que o Alexandre de Moraes determinou a prisão do Felipe Martins. Quando foi feita a solicitação para o governo norte-americano, ele deu sigilo na situação. Ele não deu a resposta do que estava acontecendo. Estranho. Muito estranho, porque se fosse só um erro formal, não teria colocado sigilo e a nota vinha de imediato. A suspeita que se tem é que alguém conhecido, alguém que queria o mal do Felipe Martins, articulou nesse sentido. Por isso, tanto segredo do próprio governo democrata, do Biden, em esconder. Vamos lembrar que o Felipe Martins teve várias reuniões com o Trump, era um conhecido do Trump, um apoiador do Trump. Então, assim, isso é muito estranho. Muito estranho esse caso. Felipe Martins, não tenha dúvidas disso, tá bom? É isso, pessoal. Ó, obrigado por ter acompanhado a gente aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Tem mais editorial para vocês. Abraço.